Olá, pessoal. Eu sou a Ivone, né? Estou aqui com vocês e hoje a nossa finalidade é estudar a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Essa é a nossa missão aqui hoje. Está no conteúdo programático e, evidentemente, você pode se deparar com uma pessoa com deficiência e você tem que conhecer, né, a forma legal de tratamento a ser dispensado a essa pessoa com deficiência. Então, hoje, a nossa missão é essa. Essa lei é uma lei de 2015, né? Lei 13.146, é uma lei razoavelmente recente, não que essa matéria antes não tivesse sido já legislada no Brasil, era assim, nós tínhamos já normas, mas a lei 13.146, ela veio, tipo, consolidar, né? Trazer tudo para um lugar só, aquelas várias regras existentes sobre as pessoas com deficiência no nosso país. É uma lei que eu costumo dizer o seguinte, estudá-la é muito mais, colegas, do que estudar para concurso. Estudar essa lei, né, brasileira de inclusão da pessoa com deficiência é a gente se tornar um pouquinho mais cidadão. Né? Só o fato de você ler essa lei, de você ter um conhecimento básico sobre ela, instantaneamente já torna você mais cidadão. Então, é uma lei que a gente estuda não apenas para concurso, a gente estuda para a vida. Todas as pessoas teriam que ler essa lei, teriam que conhecer essa lei. É um exercício da cidadania você conhecer, né, os direitos e como efetivamente deve ser tratada e tem direito a ser tratada uma pessoa com deficiência. Ok, colega? Você é concurseiro, vai fazer um concurso em que se exige, né, o estatuto da pessoa com deficiência. É importante que você esteja aqui com muita fé, não é força de vontade, para a gente poder dar uma olhadela nela. A gente vai conversar um pouco, então, sobre essa lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência. Então, conforme eu falei no início, essa lei 13.146, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, também chamada Estatuto da Pessoa com Deficiência, está no conteúdo programático. E a gente, então, vai conversar um pouco. É uma lei, colegas, não muito grande, né? Mas é uma lei que, com certeza, em muitos pontos, ela não cairia. Então, existem alguns pontos dessa lei que há uma probabilidade muito grande de serem exigidos. Eu acredito que nós teremos uma questão apenas dessa lei, então vamos tentar aqui hoje adivinhar, né? Adivinhar a parte em que o examinador ele iria utilizar para nos questionar sobre essa lei. E não é muito difícil a gente realmente adivinhar. Por quê? Porque tem uma parte que você realmente precisa conhecer, que é aquela parte de atendimento prioritário, né? Como é que funciona o atendimento prioritário para uma pessoa com deficiência. Então, essa lei, ela tem uma parte inicial que traz muitos conceitos e não há como. A gente vai ter que passar por esses conceitos, a gente vai ter que conhecer os conceitos trazidos aí pela lei, e também a gente vai focar bastante na parte de atendimento prioritário, que é onde você mais poderia, na sua prática, no seu dia a dia, necessitar dos conhecimentos dessa lei, né? É lógico que a lei
ela vai tratar de vários direitos, né, que a pessoa com deficiência possui, como, por exemplo, o direito amplo à educação, e aí a lei fica uma parte enorme, né, falando desse direito à educação, o direito à saúde, uma parte enorme, falando do direito à saúde, o direito ao lazer, o direito à cultura, logicamente que cada concurso vai pegar aquela parte da lei que tenha um pouco mais a ver. Se é um concurso para professor, evidentemente que eles vão pegar bastante a parte da educação. Se é um concurso para a área de saúde, vão pegar bastante a área de saúde. Se é um concurso em que haverá atendimento ao público, como é o nosso caso, eles vão focar, pelo menos há uma tendência muito grande, naquela parte de atendimento prioritário à pessoa com deficiência. Ok, gente? Bom, primeiro detalhe importante, colegas, muito importante. Eu estou falando pessoa com deficiência. E muita gente pergunta assim, mas Ivone, não seria pessoa portadora de deficiência? Ou então, Ivone, não seria pessoa com necessidades especiais? Né? Então, existem várias formas que as pessoas utilizam, porque historicamente, essa denominação ela foi realmente sendo alterada. Então, historicamente, nós tivemos aí um determinado momento em que a denominação era pessoa portadora de deficiência, né? Aí passou um outro momento em que o legislador começou a chamar de pessoa com necessidades especiais. E agora, nessa lei atual, que estamos estudando, a 13.146, a denominação é tão somente pessoa com deficiência. O símbolo, né, PCD, pessoa com deficiência. Então, esse é o ponto de partida, você saber a denominação correta hoje para a gente poder se dirigir a essas pessoas. Pessoa com deficiência, ok? Então, já seria um tanto quanto, eu diria, ofensivo, talvez até, você hoje falar pessoa portadora de deficiência. As pessoas que estão nessa condição seguramente não gostam, né? Elas preferem, e por isso que a lei foi alterada, serem denominadas tão somente pessoas com deficiência. Bom, colegas, nós vamos começar, né, a dar uma olhadinha na lei. Vamos lá, produção, por gentileza. Isso, nós vamos começar a dar uma olhadinha aí nessa lei, ok? Vamos passando aqui. O artigo 1º já é um artigo bastante interessante, ok? É instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Estatuto da Pessoa com Deficiência. É a denominação dessa lei que nós estamos começando a dar uma olhada dela agora, colegas. Então, é instituída essa lei destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania. Colegas, é evidente que se houvesse, né, hoje já espontaneamente pela sociedade, um tratamento extremamente igualitário dessas pessoas em relação às pessoas que não possuem deficiência, a gente não precisaria, né, de uma legislação tão extensa como a que nós temos no Brasil sobre as pessoas com deficiência. Exatamente porque nós temos que evoluir muito, exatamente porque nós temos que trabalhar muito a nossa cidadania, para que todas as pessoas elas tenham tratamento igualitário. Então, a pessoa com deficiência, ela tem o direito, né? Tem o direito fundamental de ter um tratamento igualitário, exercer os direitos, as liberdades fundamentais, como todas as pessoas possuem. Então, a pessoa com deficiência,
ela terá exatamente os mesmos direitos, as mesmas liberdades fundamentais daquelas pessoas que não possuem deficiência. Esse é o ponto de chegada, é onde nós pretendemos chegar, né? Que todos tenham consciência, né, da forma de tratamento que deve ser dispensada para essas pessoas com deficiência. Então, o artigo 1º já diz a finalidade, né? A finalidade desta lei. Para que essa lei foi instituída? Ela foi instituída para assegurar e promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a inclusão social e a cidadania dessas pessoas. Uma coisa muito importante, colegas, ela vai exercer, né, esses direitos e essas liberdades fundamentais em igualdade de condições, nem mais nem menos, em igualdade de condições. Evidentemente que ela terá um tratamento diferenciado para que a gente consiga alcançar essa igualdade de condições. Exatamente porque há para essas pessoas uma série de barreiras, uma série de limitações que terá que ter um tratamento diferenciado para que a gente alcance essa igualdade de condições, né? Então, o que é igualdade? Né? O que é tratamento igual? É você tratar igual os iguais e desigual os desiguais. Então, se a pessoa ela tem, né, uma série de limitações físicas, mentais, essa pessoa ela precisa ter um tratamento diferenciado, trazido na lei, para que a gente consiga realmente promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por ela. Beleza? Essa é a ideia da lei, colegas. Esta lei tem como base a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, seu protocolo facultativo. Está falando aqui que, evidentemente, existe uma convenção devidamente ratificada pelo Brasil, né? Uma convenção internacional, viu, colegas? Uma convenção internacional que trata desse tema das pessoas com deficiência. O Brasil, ele assina, ele é signatário dessa convenção internacional e a lei, ela se inspirou, né, nas previsões contidas nessa convenção. Por isso que essa lei ela tem base na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Bom, o artigo 2º é fortíssimo. Nós vamos colocar aí asterisco do tamanho do mundo, né, nesse artigo 2º. Por quê? Porque é a definição de pessoa com deficiência. O que seria, né, à luz da lei, uma pessoa com deficiência? Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo. Olha, impedimento de longo prazo. Muito importante isso. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, que a gente vai daqui a pouco dar uma olhadinha, quais seriam essas barreiras, né, que a pessoa com deficiência se depara com elas, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, a pessoa com deficiência é essa pessoa que tem, né, esse impedimento de longo prazo, pode ser físico, pode ser mental, pode ser intelectual, pode ser sensorial, e que, havendo barreiras, né? Nós vamos ver barreiras urbanísticas, barreiras arquitetônicas, barreiras na comunicação, inúmeras barreiras que essas pessoas podem encontrar, e com isso dificultar ou até mesmo impossibilitar, né, colegas, obstruir seria nesse sentido de dificultar ou até mesmo impossibilitar a participação plena e efetiva dessa pessoa na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, esse parágrafo 2º
ele possui assim, uma possibilidade de ser cobrado em prova muito elevada, muito elevada. Então, asterisco do tamanho do mundo, porque aqui nós temos, então, no artigo 2º, a definição do que é pessoa com deficiência. Essa definição, colegas, é aliada a vários outros conceitos que a gente vai dar uma olhadela juntos aqui na lei, fará com que a gente tenha um razoável entendimento do contexto geral dessa lei, ok? A avaliação de deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará 2 pontos. Então, a avaliação, vamos avaliar se a pessoa é ou não uma pessoa com deficiência. Então, como que vai ser, né, essa avaliação? Serão levados em consideração aspectos físicos, né, biológicos, aspectos psicológicos, aspectos sociais. Então, essa avaliação biopsicossocial, ela envolve tudo isso, né? Aspectos físicos, aspectos psicológicos e aspectos de ambiente, os aspectos sociais da pessoa. Vai ser realizada por uma equipe multiprofissional, não poderia ser apenas por um profissional, então temos que ter médicos, psicólogos e o que mais for necessário para que essa avaliação da deficiência da pessoa seja feita da forma mais fidedigna possível, ok? E essa avaliação deverá, né, considerar, é uma obrigatoriedade, os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo. Quais são, né, as limitações físicas que a pessoa tem, os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, a limitação no desempenho de atividades e a restrição de participação. Então, colegas, seria mais ou menos aqui uma explicação para esse biopsicossocial, né? Nessa avaliação biopsicossocial, então, o que é avaliado? Né? É avaliado tudo isso aí, ó, os impedimentos nas funções físicas, né? Nas estruturas do corpo que a pessoa, porventura, tenha, os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, a limitação que ela, a partir dessa deficiência que ela tem, ela vai ter qual? A limitação, né? Qual é a deficiência que a pessoa tem? Falta o quê para ela? Não tem um braço, não tem uma perna, né? Não tem os 2 braços, não tem as 2 pernas. Qual é a limitação no desempenho de atividades, né? Então, se a pessoa não tem visão em um olho, mas tem no outro olho, não tem visão nos 2 olhos, né? Como que vai funcionar a limitação para essa pessoa, né? Essa deficiência que ela porta vai limitá-la até que momento? Até quais atividades? Ok, colegas? Então, essa avaliação, ela tem que ter essa sensibilidade. E a pessoa com deficiência, evidentemente que ela tem o direito, né? Ela e a pessoa que a acompanha, a sua família, né? Tem o direito de saber exatamente qual é a deficiência que ela porta e, sobretudo, quais são, de forma pormenorizada, as limitações impostas a essa pessoa a partir dessa deficiência que ela tem. Então, assim, é muito importante, porque a partir daí, a partir do momento que a própria pessoa, né, e sua família lá, a pessoa que a atende, que a acompanha. Então, a partir do momento que a própria pessoa tenha a exata noção, né, da deficiência que tem e das limitações a partir dessa deficiência, é que ela vai poder tomar atitudes em busca, né, do que o Estado oferece e deve oferecer para minimizar essas limitações. A ideia é essa, né, que a pessoa tenha acesso a situações em que ela consiga ter uma integração à sociedade, que ela consiga, de uma certa forma, mitigar, né, diminuir essa limitação no desempenho das atividades
imposta pela deficiência. Então, essa avaliação da deficiência, ela vai ter que levar a tudo isso, ok? É o que a lei está falando. O parágrafo 2º, eu vi em algumas questões de prova, então é bom eu chamar a sua atenção. Olha, o Poder Executivo criará instrumentos para a avaliação da deficiência. Eu vi em algumas questões o cara colocando, né, o examinador, ao invés de executivo, o Poder Legislativo. Não é o Poder Legislativo, colegas, não é. O Poder Executivo criará instrumentos para avaliação da deficiência. Nós temos aí um decreto, né, federal, que ele traz de forma pormenorizada o que é deficiência, o que é cada uma da deficiência, o que é deficiência visual para os efeitos dessa lei, né? O que é uma determinada limitação para os efeitos legais, ok? Então, nós temos aí um decreto que traz todas esses detalhamentos, vamos assim dizer. E se é decreto, evidentemente, foi expedido pelo Poder Executivo. Então, quem é que tem que criar esses instrumentos para avaliação da deficiência? É o Poder Executivo e não o Poder Legislativo, ok, colegas? Bom, o artigo 3º, nós vamos ficar nele um bom tempo, colegas, e eu diria o seguinte, se você me perguntasse assim, Ivone, olha só, você falou que acha que vai cair uma questão, né, dessa lei, eu acho, sinceramente, né, que vai cair uma questão. Ivone, o que você falaria assim? Estude isso, eu tenho pouco tempo, não quero ficar muito tempo nessa lei, quero dar uma olhadela. O que você me indica? Olha, eu te indico que você estude muito, que você saiba muito o artigo 3º. Eu tenho um sentimento muito grande que a questão da nossa prova estará nesse artigo 3º. Né? Então, assim, eu vou eleger, evidentemente, algumas coisas para que você coloque asteriscos aí do tamanho do mundo, e esse artigo 3º, ele estaria aí dentre, né, as minhas primeiras dicas, né? Se não for a primeira, mas pelo menos aí a segunda dica. Acho que a grande primeira dica é a definição, né, do que seria uma pessoa com deficiência. Mas já a segunda dica seria esse artigo 3º. Nós vamos dar uma lida nele todos juntos, né? Você vai aprender aqui, agora comigo. Talvez se você quiser considerar apenas essa aula e nem ler novamente, assistir essa aula novamente depois, eu acho que já vale a pena. Por isso que eu vou fazer com que essa aula, ela já seja assim, ó, top, top, top para você. Então, esse artigo 3º, ele vai dizer para a gente a definição de uma série, né, de palavras que são muito ditas, né, terminologias muito utilizadas nessa lei. Então, para fins de aplicação desta lei, consideram-se acessibilidade. Lógico que essa palavra é importantíssima, né, para as pessoas com deficiência, para esta lei. Acessibilidade é a possibilidade e condição de alcance para a utilização com segurança e autonomia dos espaços mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Então, essa é a definição para acessibilidade. Na verdade, colegas, essa acessibilidade vai ser, assim, um conjunto, né, de coisas que fará com que as pessoas com deficiência, elas tenham a possibilidade, né, de utilizar com segurança, com autonomia, né, os espaços em geral, mobiliários, equipamentos, edificações, transporte, imagine transporte, gente, ônibus, táxis, Uber, né, informação e comunicação, como que a pessoa vai se comunicar, o que pode ser feito para ajudá-la, para que tenha, né, acesso à informação, para que tenha condição de se comunicar, ok? Então, assim, acessibilidade é o conjunto, né, dessas
circunstâncias que serão providenciadas para que a pessoa tenha acesso, né, ao que todas as demais pessoas têm. Essas pessoas com deficiência também terão a possibilidade de ter acesso, né? Embora tenha toda a limitação que a gente conhece, ok? Só de ver, a gente já sabe, evidentemente, que uma pessoa com deficiência, ela vai passar por uma série de limitações, ok? Embora haja todas essas limitações, a ideia é dar acesso a ela, é melhorar a vida dessa pessoa, ok? Então, a acessibilidade é por aí. Tem uma coisa muito importante nesse inciso 1, na definição de acessibilidade, lá no finalzinho, que fala por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Então, são coisas distintas, ok, colegas? São coisas distintas. A pessoa com deficiência é uma coisa, a pessoa com mobilidade reduzida, a lei, ela define diferente, então são situações diferentes. A pessoa com deficiência, realmente, ela vai ter uma deficiência física, mental, né, de longo prazo, estão lembrados? A definição, né, de pessoa com deficiência, de longo prazo. Já uma pessoa com mobilidade reduzida, pode ser uma coisa temporária, né, pode ser, por exemplo, uma gestante, pode ser uma pessoa com a criança no colo, né, pode ser um idoso. Então, essas pessoas seriam pessoas com mobilidade reduzida, ok? Então, assim, a lei, ela vai sempre utilizar essas duas expressões, e você tem que saber que uma pessoa com mobilidade reduzida, ela não é uma pessoa, não é necessariamente, pelo menos, uma pessoa com deficiência, ok? Esse inciso 2 também traz uma definição muito ocorrente em todas as questões de prova, muitas questões de prova, de todas as bancas que vocês puderem imaginar, vai aparecer essa expressão desenho universal, né? O que seria esse desenho universal? A concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas. Olha só, desenho universal você conceber um produto ou um serviço ou um ambiente que seja usual por todas as pessoas, sejam elas com deficiência ou não. Então, é um desenho universal, é fazer com que as pessoas, elas tenham essa noção. Quando vai construir um prédio, preste atenção no desenho universal, ou seja, vamos fazer de forma que qualquer pessoa possa utilizar esse ambiente, né? Vamos sempre ter em mente a figura do desenho universal. E veja bem, esse desenho universal, eu vi uma questão assim, não ser utilizado uma concepção de produto, ambiente, programa e serviço a serem usados por pessoa com deficiência, colegas. Não, na verdade, uma concepção de produtos, ambientes, programas, serviços a serem usados por todas as pessoas. Cuidado com essa pegadinha em prova. Então, o desenho universal, é como o próprio nome já está a dizer, não é apenas, né, para se adequar às pessoas com deficiência, não, né, é pensando no todo, em toda a sociedade, em todas as pessoas. Desenho universal. Eu colocaria asterisco aí do tamanho do mundo nessa definição. Tecnologia assistiva ou ajuda técnica. O que seria isso? Tecnologia assistiva ou ajuda técnica, produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivem promover a funcionalidade relacionada à atividade e à participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Olha aí, ó, pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, visando a sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. Tecnologia assistiva ou ajuda técnica visa o quê? Autonomia, independência, qualidade de vida, inclusão social, né? A lei, ela vai repetindo muito as ideias, colegas, muito. Essa parte aqui de conceitos é uma parte longa, mas conforme eu falei para você, quando você termina esse artigo 3º, você já
praticamente está habilitado a acertar a questão de prova. E, além disso, você já está muito mais cidadão. Por quê? Porque com essas terminologias e conhecendo essas terminologias que estão aqui no parágrafo 3º, você passa, artigo 3º, olha aqui, ó, artigo 3º, você já passa a ter um razoável conhecimento desse estatuto, né, da pessoa com deficiência. Agora a gente vai para uma outra definição super importante, barreiras. Estão lembrados que lá na definição de pessoa com deficiência, o legislador falou, né, que é aquela pessoa que tem a limitação física, mental, sensorial, psicológica, e que ela se deparando, né, com uma barreira, ela vai acabar não tendo condições de inclusão, vai obstruir nessas barreiras, vão obstruir a que ela tenha essa inclusão social. Então, agora nós vamos ver a definição de barreiras e quais são essas barreiras que podem existir aí e dificultar muito mais a vida de uma pessoa com deficiência. Barreiras. Qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre outros. E são classificadas como, colegas, essas barreiras, né? Quais são essas barreiras? Pergunte para mim se isso vai cair na sua prova. A probabilidade é alta, né? O camarada vai falar sobre as barreiras urbanísticas, sobre as barreiras arquitetônicas. Então, vamos começar a dar uma olhada? Olha aí, ó. Barreiras urbanísticas, as existentes nas vias e nos espaços públicos e privados, abertos ao público ou de uso coletivo. Barreiras urbanísticas. E as arquitetônicas? São as existentes nos edifícios públicos e privados. Uma coisa assim, importante para você, na hora da prova, lembrar a diferença entre barreira urbanística e barreira arquitetônica, colegas, seria você pensar o seguinte: a barreira urbanística, ela é uma barreira externa, né? Está na rua, né? Na área urbana, está na rua, ok? Está nas vias públicas, né? Nos espaços públicos. Já as barreiras arquitetônicas, elas são internas. Então, as barreiras urbanísticas são externas e as barreiras arquitetônicas seriam dentro dos edifícios, né? Então, são internas. Muito importante isso aqui, muito importante. Barreiras nos transportes. As existentes nos sistemas e meios de transportes. Imaginem vocês como que um cadeirante ele vai entrar dentro de um ônibus se não tem aquele acesso próprio para o cadeirante, né? Então, ele fica impossibilitado, né? Se não tiver adaptação, não tiver uma forma de ele subir ali no ônibus, né? Impossível ele se transportar no transporte público. Se não tiver um táxi adaptado, também vai ser impossível, ok? Então, assim, em relação a esses transportes, é até interessante que a gente já diga o seguinte: essa lei, ela, em relação aos táxis, por exemplo, ela diz que 10% dos táxis, né, da frota existente de táxis, tem que ser aí acessível à pessoa com deficiência. 10% dos táxis existentes tem que ser acessíveis à pessoa com deficiência. As locadoras, né, de veículos, a cada 20 veículos de sua frota, tem que ser adaptado para a pessoa com deficiência. Quando a gente pensa nos estacionamentos públicos, né? Se a pessoa tem um veículo próprio, por exemplo, estacionamento público, o que essa lei fala? Pelo menos 2% do total, né, dos estacionamentos vai ter que ser garantido aí para as pessoas com deficiência, ok? Então, aí, pelo menos 2% para as pessoas com deficiência. No mínimo, vai ter que ter uma vaga.
no mínimo, uma vaga para pessoa com deficiência, nos estacionamentos em geral. Então, só tem 3 vagas. Uma tem que ser, no mínimo, garantida para pessoa com deficiência, e a vaga tem que ser devidamente sinalizada, né? Essa lei, ela trata disso aí também. Barreiras nas comunicações e na informação. Qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens e de informações por intermédio de sistemas de comunicação e de tecnologia da informação. Então, essas barreiras nas comunicações, tem até um detalhe bem assim, interessante, é que essa lei diz que a pessoa ela pode optar. Como que ela quer receber, por exemplo, boletos que ela tenha que pagar, contas, né, de água, de energia? A pessoa com deficiência, ela pode ir lá e fazer uma opção. Olha, só quero receber por e-mail, ou quero receber de tal forma, né? Eu quero receber só fisicamente. Então, ela pode escolher a forma como as contas, né, chegarão até ela para que ela possa efetuar o pagamento, ok? Seria aí uma forma de você retirar uma barreira, né, na comunicação, na informação, ok? Barreiras atitudinais, tem a ver com atitudes, né? Barreiras atitudinais, atitudes ou comportamentos que impeçam ou prejudiquem a participação social da pessoa com deficiência em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas. Na verdade, colegas, essas barreiras atitudinais nada mais são do que falta de cidadania. Né, na verdade, barreiras atitudinais seria uma falta de cidadania, atitudes ou comportamentos que impeçam ou prejudiquem a participação social da pessoa com deficiência em igualdade de condições. Seria, por exemplo, uma atitude nada cidadã de uma pessoa que não tem deficiência, ela estacionar numa vaga reservada à pessoa com deficiência. Né? Seria uma tremenda falta de cidadania, além de ser uma infração, está no Código de Trânsito, né? É uma infração gravíssima a pessoa estacionar numa vaga destinada à pessoa com deficiência, sem que ela seja pessoa com deficiência, ok? Então, aí seria uma barreira atitudinal, ou seja, uma atitude, e a gente sabe que, infelizmente, existe demais isso. Né? Às vezes, uma pessoa com deficiência chega em determinado local, precisa estacionar o carro, ou a pessoa que estiver conduzindo a pessoa com deficiência precisa estacionar o carro e simplesmente não há vaga porque alguém que não é deficiente utilizou aquela vaga. Né? Então, isso aí é, com certeza, uma barreira atitudinal, ok? Barreiras tecnológicas, as que dificultam ou impedem o acesso da pessoa com deficiência às tecnologias, comunicação, forma de interação dos cidadãos, que abrange, entre outras opções, as línguas, inclusive a língua brasileira de sinais, Libras, a visualização de textos, o Braille, o sistema de sinalização ou de comunicação tátil, os caracteres ampliados, os dispositivos multimídia, assim como a linguagem simples, escrita e oral, os sistemas auditivos e os meios de voz digitalizados e os modos, meios e formatos aumentativos e alternativos de comunicação, incluindo as tecnologias da informação e das comunicações. Aí seria, olha aí, uma forma, né, de a pessoa realmente conseguir se comunicar. Inciso 6º, adaptações razoáveis. São adaptações, modificações e ajustes necessários e adequados que não acarretem ônus desproporcional e indevido, quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que a pessoa com deficiência possa gozar ou exercer em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas
todos os direitos e liberdades fundamentais. Essas adaptações razoáveis, colegas, o que seria isso? Né? Seria realmente ser aplicada a razoabilidade, né? Não pode também uma pessoa com deficiência, ela exigir que seja feita uma adaptação ou uma modificação ou ajuste necessário, se isso for resultar numa monta extremamente elevada, né, para a pessoa que tenha que fazer a adaptação. Agora, se o custo ele não é tão elevado, se não é proibitivo, então a adaptação razoável deverá ser feita para que a pessoa ela possa ter acessibilidade. Então, já existe aquele mínimo, né, de adaptação, tem que ter num prédio, por exemplo, público, tem que ter um banheiro adaptado, tem que ter rampa, né? Tem que ter uma forma com que a pessoa ela consiga adentrar naquele ambiente. Então, essas adaptações mínimas, elas deverão existir, evidentemente. E as adaptações razoáveis são aquelas que, às vezes, também, a pessoa com deficiência, ela fala, olha, para eu poder ficar mais confortável, para eu poder ter, né, o pleno exercício dos meus direitos e liberdades fundamentais, eu preciso de ter tal coisa, né? Por exemplo, eu preciso de ter um livro com a letra ampliada. Né? O que acontece muito, né, colegas, nos concursos, todo edital de concurso, aliás, essa lei fala isso, todo edital de concurso, obrigatoriamente, ele vai ter que prever lá a possibilidade de a pessoa requerer um tratamento diferenciado, a pessoa com deficiência. Olha, para eu fazer a prova, eu vou precisar de tal ambiente, eu vou precisar de tal situação, né? Eu vou precisar que a prova ela tenha a letra ampliada. Então, o edital, ele já prevê, né, o direito que a pessoa com deficiência tem, para participar daquele concurso, fazer o requerimento, e como é que ela fará esse requerimento, os prazos, né? Todo edital de concurso tem isso, né? E essa lei diz que tem que ter mesmo, é obrigatório, ok, colegas?